Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath, estou aqui nesse dia frio, nessa quarta-feira gelada, para te dar uma dica muito boa de um documentário que acabou de estrear na Netflix. Cyber Hell vai contar um crime real que aconteceu na Coreia do Sul. Quer saber um pouquinho mais? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Em Cyber Hell, a exposição de um terror na internet, a gente acompanha um caso que começa a ser investigado ali final de 2019 e começo de 2020 de grupos no Telegram que distribuíam vídeos e fotos de pornografia infantil e de mulheres que estavam sendo coagidas a se exporem naquela forma para grupos que estavam se multiplicando ao extremo no Telegram. É este caso que a gente acompanha como que ele vai ser desvendado, né? Como que ele vai começar a ser investigado e quem no final vai ser acusado, né? Quem realmente organizou, quem distribuía e coagia essas vítimas a entregar, a fazer esses vídeos e essas fotos. Sinceramente, eu não lembrava desse caso, se ele foi noticiado aqui também no Brasil, nos jornais, mas foi um caso que aconteceu na Coreia do Sul, em Seul, e tomou grandes dimensões a partir da investigação ali de canais, né, de TV e jornais. A polícia foi entrar depois nessas investigações até que a gente descobre os culpados. E é impressionante que algo que a gente pensa que seria simples, que são grupos no Telegram distribuindo esse tipo de pornografia, de imagens que não foram autorizadas, ele se apresenta como um grau extremo de organização dos culpados, de como eles cobravam a partir de criptomoedas dessas pessoas que entravam no grupo para ter acesso a essas imagens e como eles conseguiram por ali 2, 3 anos escaparem de serem punidos ou de descobrirem quem eles eram. Mas aí entra o grande charada do negócio. Criminosos nesse nível, eles têm um ego bem grande. E a partir do momento em que eles ganham visibilidade, começam a soltar algumas informações pessoais, a se acharem tão importantes que acabaram dando brecha para os jornalistas descobrirem ali quem eram e dar, né, essas informações para a polícia. Esse documentário é legal a gente começar sem saber, sem investigar muito sobre o caso, o que acontece. São relatos e cenas ali, apesar de algumas coisas serem encenadas, não usarem as fotos das vítimas, é muito pesado, porque são casos de crime cibernético, onde eles coagiam a vítima, ela acabava se sentindo, né, sem saída, e entregava essas imagens. Essas imagens eram usadas nesses grupos do Telegram e muitas pessoas entravam nesses grupos e pagavam para ter acesso a essas imagens. São casos das garotas, muitas vezes crianças, né, entre 12 e 13 anos, ou jovens ali, adolescentes, universitárias, que eram obrigadas a escreverem palavras ofensivas no próprio corpo, a fazerem coisas no próprio corpo. É bem chocante. Então, eu aconselho que vocês tenham calma, né? E talvez até mesmo, se isso for alguma coisa que possa gerar um gatilho em você, não assistir, porque existem relatos bem descritivos do que essas meninas eram obrigadas a fazer para não serem expostas, porque aí é que está o caso. As vítimas entregaram porque, né, tiveram vontade. Não. Elas foram usadas, seus dados e a sua imagem foi usada para coagir elas, né,
publicamente, caso elas não fizessem aquelas coisas. Gosto muito que o documentário, em momento nenhum, eles questionam as vítimas, né? Em momento nenhum eles colocam a culpa nelas, nem nada, porque realmente não era a culpa delas, elas estavam sendo coagidas, e o documentário trata isso de uma maneira bem respeitosa. Outro diferencial do documentário é que a gente não começa a enxergar essa investigação a partir do olhar dos policiais, né? Geralmente é assim que acontece nesses documentários criminais. Aqui a gente vê a partir da investigação de um jornalista que recebe uma denúncia anônima e ele acaba indo atrás disso. TV começa também a investigar, né, um programa de TV, e assim ele vai encaminhando. Então a gente tem durante boa parte do documentário quase a ausência da polícia, né, da investigação criminal feita pela polícia. A gente tem realmente os jornalistas investigando aquilo. É bem interessante ver essa parte. O documentário ele é todo cheio de imagens bem ao estilo da internet, cheia de caracteres, né, imagens retiradas do celular. Então dá essa vibe de realmente a gente estar dentro daqueles grupos, né, tentando compreender o crime e quem fez aquilo. Esse filme documental, ele tem em torno de 1 hora, quase 1 hora e 40, então ele é bem rapidinho, é bem curtinho, o caso é bem recente, né? Os presos recém foram condenados, então é uma história que aconteceu há pouco tempo, tem reportagens sobre isso, e é bem interessante a gente descobrir como que eles se articulavam dentro do Telegram. Recentemente a gente teve aí o caso, né, do Telegram ser proibido em alguns países, quase ser proibido aqui no Brasil, exatamente pela liberdade que o aplicativo entrega, e esses criminosos acabam usando isso a favor, né, para encobrir qualquer rastro que eles tenham. Mas aí a gente vê como é difícil realmente encobrir os rastros na internet, e assim eles conseguem ser descobertos, né? Conseguem ser presos. Mas eu só tenho um pontinho para tirar desse documentário por conta do seu instrumental, da música de fundo que está ali durante todo o documentário praticamente. Ele para um pouquinho no final, quando envolve ali a polícia e eles conseguirem armar um plano para capturar essas pessoas. Ela dá uma parada, mas boa parte do documentário tem aquela música tensa de fundo, alta, aquilo para gerar uma tensão e uma angústia na gente, mas acaba tirando o nosso foco da história. Além de tudo, o documentário é muito agradável de assistir, conta uma história interessante, né? Ele é bem sucinto ali, não é muito longo. Então, aconselho que vocês assistam. Se você já viu, me contem aqui se vocês gostaram, se vocês conheciam essa história. E depois não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, que eu sempre trago dicas de documentários para vocês. Beijos e até a próxima.